Porque é que as permutas praticamente não existem no mercado imobiliário? À primeira vista parece simples. Uma pessoa tem uma casa, quer trocar por outra. A outra pessoa tem uma casa e também quer trocar por outra. Fazem a troca, acertam a diferença de valor e está resolvido. Mas na prática, raramente funciona assim. Para existir uma permuta é preciso que as duas partes queiram exatamente o imóvel uma da outra. E isso, por si só, já é difícil. Imaginemos, eu tenho um apartamento, quero uma moradia. A outra pessoa tem uma moradia. Tem que querer o meu apartamento. Não basta querer. Tem que gostar da localização, tem que aceitar o estado do imóvel, tem que concordar com o valor, tem que ter interesse naquele tipo de casa, tem que fazer sentido para a vida dela naquele momento. E eu teria que sentir exatamente o mesmo em relação ao imóvel dela. Ou seja, não estamos a falar só de vender e comprar. Estamos a falar de encaixar duas vontades ao mesmo tempo. E é aqui que a grande maioria das permutas morre. Porque, normalmente, quem vende quer dinheiro. Quem compra quer escolher livremente. Numa venda normal, o proprietário vende o imóvel, recebe o dinheiro e depois decide o que faz. Pode comprar outro imóvel, pode amortizar o crédito, pode dividir património, pode mudar de cidade, pode investir, pode fazer o que quiser. Numa permuta, fica muito mais limitado. E depois há outro problema. Os valores raramente batem certo. Uma casa vale 250 mil euros, a outra vale 400 mil euros. Há diferenças para acertar. Pode haver crédito de habitação envolvido, pode haver hipotecas, pode haver avaliações bancárias, pode haver prazos diferentes. E quando começamos a juntar tudo isto, aquilo que parecia uma troca simples transforma-se num processo muito mais complexo. E há a parte fiscal ainda. Durante muito tempo, muita gente olhava para a permuta como uma forma interessante de reduzir custos de IMT, porque em muitos casos o imposto incidia apenas sobre a diferença de valores entre imóveis, mas as regras apertaram em 2023. Agora, para se beneficiar da tributação pela diferença, é preciso que o imóvel se mantenha na posse durante pelo menos um ano. Se isso não acontecer, a vantagem fiscal cai e o IMT será pago sobre a totalidade do valor. Ou seja, aquilo que parecia uma poupança pode transformar-se num problema. Por isso, uma permuta não deve ser vista apenas como uma troca de casas. É preciso analisar bem os valores, a diferença entre os imóveis, o financiamento, as hipotecas, os prazos, a documentação, o impacto fiscal. É por isso que no dia-a-dia as permutas são muito mais faladas, mas muito pouco concretizadas. Não é impossível, pode acontecer, mas exige um alinhamento difícil. Duas partes certas, dois imóveis certos, valores compatíveis, documentação em ordem, possível financiamento, prazos alinhados e vontade real dos dois lados. Na prática, é muito mais provável vender primeiro e comprar depois do que encontrar alguém que queira exatamente trocar consigo. Por isso, quando alguém diz também aceito permuta, a pergunta certa é: permuta porquê? Porque aceitar uma permuta em teoria é fácil. Encontrar uma permuta certa é que é difícil. No imobiliário, uma permuta não é só uma troca de casas. É tentar alinhar duas vidas, dois patrimónios, dois valores, dois timings e ainda a parte fiscal. E é por isso que quase nunca acontece.